Olá, bem-vindos ao canal Bíblia em Ação. A missionária Kelly Salles nos dá um testemunho do verdadeiro sentido da palavra perdão. Será que você sabe perdoar? Comente, se inscreva no canal, curta, ative o sininho para novas notificações. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Até o próximo vídeo. Minha mãe, ela era totalmente vazia. Minha mãe, ela ia em qualquer evento de doutrina, entendeu? Seichonoye, qualquer lugar que falasse assim, aqui eu tem vou... Um Deus, ela aqui você vai ser abençoada, vai ser próspera, ela ia. Então, a gente ficou afastado da igreja nesse momento. Mas a gente foi marcado a infância por Jesus, por causa da minha avó. Pelos seus avós. Eu me emociono, eu vou chorar muito durante... Não tem problema chorar, porque é muito importante que você entenda o quanto é importante você falar de Jesus para uma criança, né? A gente costuma dizer que o coração da criança é daquele que chegar primeiro. Ele é uma terra fértil. Então, aquele que chegar primeiro vai ganhar espaço. Hoje eu cuido de crianças na minha cidade. Eu tenho algumas crianças que eu evangelizei, que eu ganhei para Jesus e que eu carrego para a igreja há mais de 2 anos, sem os pais. E as crianças servem a Deus porque querem ir para a igreja. Me ligam no final de semana. Irmã Kelly, vem me buscar, eu quero ir para a igreja. Tem culto hoje, eu quero ir. Porque eu sei a importância de marcar elas na infância. Pode ser que na adolescência elas se afastem, pode ser que os pais ganhem terreno com as religiões que eles escolheram, pode ser que aconteça coisas terríveis na vida delas, como aconteceu na minha. Mas eu sei que eu estou marcando a vida delas com Jesus, e quando Jesus marca a vida de uma criança, a Bíblia diz, mesmo que ele estiver velho, ele não se desviará dele. Não é do caminho, mas é do ensinamento. Ele pode até se desviar do caminho, mas o ensinamento vai estar lá dentro. E vocês vão entender como o ensinamento estava dentro da minha alma durante todo o processo que eu passei no mundo. E aí eu fui, comecei a usar drogas, comecei a beber, comecei a ir pra balada, e perdi toda a minha adolescência, minha juventude nesse mundo, né? No mundo do crime. A gente fez amizades em São Paulo, a gente morava em São Paulo, então era um ambiente muito perigoso, lá em Pirituba. Nós fizemos amizades com traficantes, com muitas pessoas perigosas, e aí passamos toda a nossa juventude lá, mas a mão de Deus sempre livrando, né? Porque... Perceba, eu passei muitos anos no mundo do crime, com uma vida totalmente desregrada, e Deus sempre me livrou de tomar uma bala perdida, Deus sempre me livrou de ser morta, de ser abusada. Nunca fui abusada, nunca corri de ninguém no meio da rua à noite, sendo que eu andava de madrugada, uma menina, uma adolescente andando de madrugada na rua, nunca aconteceu nada de mais grave comigo. Nunca tive uma doença, né, que poderia ter pego uma doença, poderia ter engravidado, poderia ter filhos dessa época, não. Jesus guardou a minha vida durante todos esses anos. Eu olho assim, eu falo, eu entrei no inferno e saí ilesa. Sem nada que marcasse a minha vida, a não ser o testemunho para contar para vocês. Tem gente que fala, você não precisa falar, isso mancha a sua reputação, é vergonhoso. Mas não, é a única coisa que sobrou de tudo isso, foi realmente a história para contar. E a prova que realmente Deus já estava cuidando de você. Cuidando. Porque ele tinha projetos e planos para realizar, como está realizando, né? E que nós hoje, mesmo não conhecendo você daquela época, possamos crer. Porque o testemunho nos habilita a crer num Deus que realmente existe e que cuida dos seus. Sim. E tua mãe, você contava para ela dessas práticas ou vocês escondiam? Não, a minha mãe, ela acabava sabendo porque a gente acabou deixando de ir para a escola, ela às vezes pegava alguma coisa dentro de casa, então ela sabia, inclusive... por alguns momentos ela dava a entender que aquilo era uma maldição hereditária. Eu sei que tem muita igreja que não acredita nisso. A minha igreja tem uma linha teológica que não acredita em maldição hereditária, mas eu sirvo um Deus que
é de geração em geração, né? Então, o mundo espiritual, ele é de geração em geração. É real. Não existe demônio que nasceu agora, né? Os mesmos demônios que agiam na vida dos avós, agem na vida dos pais e querem agir na vida dos filhos. Então, eu creio sim que existe essa maldição, e a minha mãe, por muito tempo, ela mostrava isso. Ela falava assim, nossa, essa droga era na vida do meu tio. Ela falava de um tio que a gente nunca conheceu na infância dela. Depois o marido dela, depois os 3 filhos dela, porque os 3 foram para as drogas. Então, assim, a minha mãe, ela via, ela percebia e ela tentava, com a forma dela, ajudar, que era o quê? Mudar de lugar, ir para um lugar mais protegido, um bairro mais conceituado. Que, na verdade, nunca Não tinha nada a protegeu, ver. Não tinha nada a ver. Então, a primeira vez que a minha irmã conta que viu a maconha pela primeira vez foi num colégio particular. Minha mãe achava, ela tinha essa ilusão de que se ela pagasse um colégio particular, a gente não ia se envolver com algo errado. Se ela colocasse a gente para morar num bairro bom, num bairro melhor, a gente não ia se envolver com algo errado. E assim ela tentou durante toda a vida dela. E aí, mas não tinha sucesso, né? Os 3 filhos nas drogas, cheguei a ir pro mundo do crack, cheguei a fumar crack, cheguei a ficar viciada em álcool, de acordar cedo e já beber, já ir pro bar beber, né? Não estudava mais e tudo. E durante esse tempo que eu fiquei na adolescência, por um período, por volta dos 15 anos, eu tentei voltar para a congregação cristã. Eu tentei voltar. Tentei voltar e não consegui, né? Eu fui para a congregação cristã, eu me bagunço muito nas datas, mas durante a adolescência eu fui e me batizei, só que não permaneci, saí e voltei a usar drogas. Quer dizer, você era consciente daquilo que era certo, sim. Não tinha força para permanecer. Eu lembro que por volta de uns 13, 14 anos, eu fui para a congregação, é onde eu me batizei nas águas, lá. E eu me lembro de pensar, de estar dentro da igreja e pensar, que lugar maravilhoso. Eu nunca quero sair daqui. Você gostava? Eu pensava assim, nossa, porque a igreja tem até um cheiro diferente, né? Quem sabe, quem é da igreja sabe. Eu lembro de estar dentro da igreja. Por que é importante? Porque depois eu desvio e acontecem coisas muito, muito graves. Mas o que eu preciso que você acredite é que quando eu ia para a igreja, é porque realmente eu amava Jesus. Eu queria estar lá. E eu lembro de estar dentro da congregação e falar assim, nossa, eu não sei como alguém desvia desse lugar, como alguém pode deixar de vir nesse lugar é maravilhoso. Sentir a presença de Deus lá. Eu não era batizada com o Espírito Santo ainda, mas eu sentia a presença de Deus, chorava no culto, estava lá porque eu queria mesmo. E depois eu desvio de novo, vou para o mundo de novo, volto a usar drogas. E aí eu tento voltar para a congregação e eles não permitem, né? O cooperador lá da cidade, da onde minha avó morava, em São Sebastião do Paraíso, que eram, assim, eu ia para lá às vezes, ficava um pouco lá, minha mãe mandava para lá, minha mãe mandava para cá, minha mãe tentando ajudar a gente de alguma forma, mudando a gente de lugar, mas não adiantava, né? Mas aonde a gente ia, a gente arrumava as coisas erradas para fazer. E aí eu tento voltar para a congregação, não me permitem, no sentido de, se você quiser voltar, você vai sentar no último banco e você sai do culto antes do culto acabar, para ninguém ter que te saudar, né? Porque alguém te orientava? o cooperador, o ancião da congregação. Porque na verdade naquele tempo era assim, não sei como é hoje.